Fala pessoal, eu sou o Vitor Matsubara e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Primeira Marcha, que a gente ajuda você a escolher o seu próximo carro e quem sabe ele não vai ser o novo Citroën C3. Essa aqui é a versão Fuel Pack 1.0, a mais completa abaixo da First Edition que você pode comprar, e hoje você vai ver tudo que ela tem de bom e de ruim a partir de agora. Vamos lá? O C3 foi o principal lançamento da Citroën em 2022 e também um dos lançamentos mais aguardados desse ano que está terminando, já que a gente está gravando essa avaliação em dezembro de 2022. Ele também representa uma nova fase para a marca francesa que desde 2021 está nas mãos do grupo Stellantis e vem apresentando resultados bem animadores, principalmente em relação aos anos em que era comandada pelo extinto grupo PSA. O C3 vai ser o primeiro carro de um projeto chamado C-Cubed, que prevê ainda um SUV de 7 lugares que chega em 2023 e possivelmente um sedã compacto que estreia em 2024. Mas ele tem a responsabilidade de ser o carro-chefe da marca francesa aqui no Brasil e é exatamente isso que ele está sendo até agora. Em 4 meses de vendas, ele já está com mais de 7.500 unidades emplacadas. É um carro bem bonito, você está vendo aí, né? Embora gosto não se discuta, mas eu acho um carro bem bonito, com esse estilo mais parrudo, bem parecido com um SUV, embora a Citroën faça questão de dizer que ele não é um SUV, ao contrário do que a Renault sugere com o Kwid nas suas campanhas publicitárias, mas o C3 tem um estilo bem parrudinho, bem legal, que transmite robustez e ele de fato é um carro robusto, como você vai ver daqui a pouco quando a gente estiver ao volante do C3. Essa aqui é a versão Fuel Pack, é a mais completa abaixo da First Edition, que como o nome diz, foi lançada apenas para celebrar a estreia desse carro aqui no Brasil, então essa aqui é a versão Fuel Pack. Abaixo a gente também tem outras versões, inclusive com motor 1.0 de 3 cilindros. Esse aqui utiliza o motor 1.6, 16 válvulas, muito conhecido já até das antigas gerações do C3, associado ao câmbio automático Aisin de 6 velocidades, também vamos falar dele já já. Vamos começar falando do design aqui na frente, conjunto ótico dividido em duas partes, uma tendência da indústria, né? Tá presente também aqui no C3, que é um projeto mais barato, então isso é bem legal. E aqui a grade, que tem uma espécie de continuidade em relação ao conjunto ótico, a grade frontal tem o duplo chevron aqui na frente, que é o símbolo tradicional da Citroën. Mesmo se tratando de um veículo popular, o C3 tem bastante estilo, né? Ele é bem estiloso, inclusive você pode encomendá-lo, dependendo da versão escolhida, com pintura em 2 tons, ou seja, com a parte superior pintada em uma cor e a parte de baixo, o restante da carroceria, pintada em outra tonalidade. Aqui nós temos rodas de liga leve de 15 polegadas, capas dos espelhos retrovisores com acabamento em preto brilhante, mesma tonalidade aqui também presente no teto, que tem barras longitudinais. E aqui atrás as lanternas têm um desenho bem robusto, né? Com direito até a um charmezinho aqui, ó, do Citroën na peça, na lateral da peça da lanterna. É um estilo bem legal, bem diferente, em sintonia com o que a Citroën normalmente preza nos seus carros, mesmo se tratando de um veículo com custo mais acessível. Já acomodado aqui na cabine do novo C3 Fuel Pack, que lembrando é a versão mais completa que você pode comprar, já que a First Edition era uma edição limitada de lançamento desse carro aqui, você tem algumas coisas bem legais e outras nem tanto. Uma das coisas mais interessantes, um dos itens mais interessantes presentes nesse carro aqui, é justamente o que você está vendo aí, a central multimídia com tela de 10 polegadas. É uma tela bem grande, com imagens em alta resolução e vários recursos, inclusive suporte a Android Auto e Apple CarPlay, sem a necessidade de fios, que é uma tecnologia que não está presente até em carros mais caros. O desenho da cabine, no geral, é bem legal, diferente do que a gente está acostumado a ver, inclusive com essa faixa aqui na cor azul. Essa combinação de 2 tons aqui, ela está presente em todas as configurações do C3. Agora, o que não é tão legal assim é esse painel de instrumentos. Eu confesso que a primeira vez que eu entrei no C3, quando eu liguei o carro, eu pensei que era o computador de bordo do carro e não o velocímetro, né? E é exatamente isso que você está vendo aí. Eles tentaram seguir a linha, né, a linguagem, a identidade visual do C4 Cactus, só que o painel digital do C4 Cactus já não é tão bonito assim, né? Então aqui na versão mais simplificada que colocaram aqui no C3 não ficou legal. Até porque falta até conta-giros, por exemplo. Então além dele ter um visual muito simples, ele não traz alguns itens que deveriam estar presentes em carros de entrada, né? Até em carros de entrada eles têm que estar presentes. Mas enfim, essa foi uma concessão que a Citroën fez para conseguir chegar num preço baixo. Lembrando que o C3 ele parte
de R$ 68.990 na data que a gente está gravando esse vídeo aqui, em dezembro de 2022, chegando perto dos R$ 100 mil na configuração completona. O volante tem comandos de som e também alguns comandos de telefone também, né? E a gente tem aqui nessa configuração regulagem elétrica dos espelhos retrovisores, travamento central das portas, aqui o botão para você conseguir travar o acionamento dos vidros traseiros, e esse aqui no cantinho é o modo Eco, que você pode acionar também para economizar um pouco mais de combustível. Ar-condicionado analógico, temos entrada USB do tipo A convencional, assim como uma tomada de 12 volts aqui do lado direito. Um ponto legal desse carro aqui é que a cabine tem muitos porta-objetos. Aqui a gente tem uma bandeja que dá para colocar o seu telefone celular, caso você queira, você consegue colocar ele assim, né? Você pode também colocar outros objetos aqui, como carteira, chave, enfim, o que você quiser. Porta-copos também ele é bem fundo, então você consegue acomodar copos até maiores. Temos outro porta-objetos aqui e mais um aqui atrás. E você está vendo aqui atrás estão os botões de acionamento dos vidros elétricos. Essa é uma configuração pouco comum hoje em dia, mas nos anos 2000, 2010, por aí, era muito comum em alguns carros, principalmente veículos de entrada, porque você colocando os comandos dos vidros elétricos aqui, em vez das portas, você economiza com chicotes. Então isso também acarreta em contenção de custos. As portas têm acabamento em plástico duro, como você está vendo aqui. Plástico duro também está presente aqui em toda a cabine, mas assim como a Stellantis faz nos seus outros carros de entrada, ela usa várias tonalidades, texturas diferentes para disfarçar esse acabamento mais simples. Vamos dar uma olhada ali no banco de trás e depois vamos ver o porta-malas. O banco traseiro tem bastante espaço aqui, olha só. Praticamente um palmo. O banco da frente está regulado para mim, eu tenho 1,67 m. O banco traseiro é bem alto, inclusive, né? O assento, melhor dizendo, ele é bem alto. Então você fica numa posição bem elevada. Mas, olha só, sobra bastante espaço para a cabeça. Mesmo se você for mais alto, você vai conseguir se acomodar bem aqui no C3, que tem o teto bem alto. Então isso não vai ser tanto problema assim. A gente tem aqui embaixo duas entradas USB, destinadas para carregamento de dispositivos móveis, né? O porta-objetos que eu já falei ali na frente. Não temos saída de ar-condicionado para os passageiros de trás, mas tudo bem, porque a gente está falando de um veículo de entrada. Nenhum carro desse segmento oferece essa comodidade hoje em dia. O banco traseiro ele não é bipartido, então você tem que rebater o encosto por inteiro para ampliar a capacidade do porta-malas. E nota aqui, eu esqueci de mostrar ali na frente, como o revestimento é bonito, né? Ele tem bom gosto, é diferente do que a gente está acostumado a ver em carros de entrada, com texturas, com cores, aqui um pespontado em azul, bem legal. Agora falta a gente ver o porta-malas, bora? Esse aqui é o porta-malas do novo Citroën C3, é o maior porta-malas da categoria, são mais de 300 litros, então cabe bastante coisa aqui dentro. Agora vamos dar uma voltinha com o novo Citroën C3 Fuelpack 1.6. As versões mais caras do C3 trazem o conhecido motor 1.6 de 16 válvulas bicombustível, que já era utilizado inclusive nas gerações anteriores desse mesmo modelo. Era um carro bem diferente, com outra proposta, outro posicionamento de mercado, mas a motorização é a mesma. Então se você já dirigiu um C3 de geração passada, sabe mais ou menos como se comporta esse cara aqui. São até 120 cavalos de potência e torque máximo quase na casa dos 16 kgfm, sempre com etanol no tanque. Se for com gasolina, o número de torque vai ser um pouquinho menor. Mas a Stellantis, a engenharia da Stellantis, fez um trabalho muito interessante de refinamento de direção, de dirigibilidade, de condução no C3 em relação até ao modelo anterior, que era um carro de categoria superior, com um posicionamento mais premium, mas a dirigibilidade ficou bem mais refinada nesse modelo aqui em relação ao antigo projeto, que era uma herança dos tempos da PSA. É um carro bem gostoso de dirigir. Essa posição de guiar bem alta, né, segundo a Citroën, ela é até 10 centímetros mais alta do que, por exemplo, no HB20. Então ela faz com que você se sinta em um SUV, mas ela também proporciona uma condução muito confortável, principalmente em viagens longas como essa aqui que a gente está fazendo, porque os pedais ficam posicionados em uma disposição muito interessante que faz com que você não canse em condução
conduções mais longas. Então o banco tem um apoio lombar interessante, ele apoia bem o seu corpo nas curvas, também não deixa com que você fique extremamente cansado em viagens mais prolongadas, e os pedais também ficam numa posição bem interessante, de modo que as suas pernas também ficam bem relaxadas durante a condução. Esse volante de 3 raios também tem empunhadura bem interessante, a direção tem um peso bem legal, principalmente para fazer manobras em baixa velocidade, ela é extremamente leve. Então conduzir o C3 é uma experiência bem agradável. Só não espere por um desempenho de ponta, por um desempenho que se sobressaia, como se, por exemplo, ele tivesse talvez um motor turbo que é utilizado nos Fiat Pulse Fastback. Ele é um carro para você andar com mais tranquilidade, ele não vai fazer você passar nenhum aperto, mas é um carro para você andar com mais tranquilidade. Lembrando também que o câmbio de 6 marchas, o automático de 6 marchas que é fabricado pela Aisin, também não é dos mais ágeis. Então você precisa ter um pouco de paciência com o câmbio até ele entender o que você quer fazer, o que você precisa fazer, alguma redução ou alguma troca de marcha, ou você pode fazer isso por meio de toques na alavanca do câmbio. Aí você passa a operar a transmissão de forma sequencial, e aí sim ele fica com um comportamento um pouco mais esperto, principalmente em ultrapassagens e retomadas de velocidade. Mas no geral, o C3 é um carro muito agradável de ser conduzido. Já estava esquecendo de falar dos números de consumo. Aqui em perímetro rodoviário, a maior parte da nossa avaliação foi feita em trajeto rodoviário, né, de São Paulo até Bragança Paulista. A gente teve uma média de consumo de 11 km por litro. Os números de consumo, segundo a própria Citroën e o programa de etiquetagem do Inmetro, estão aí na tela, mas a gente obteve 11 km por litro no perímetro rodoviário, na cidade chegando um pouco acima de 9 km por litro, na melhor situação possível, chegando a quase 10 km por litro com ar-condicionado desligado. Então pessoal, esse aqui é o novo Citroën C3 na versão Fuel Pack com motor 1.6, na minha opinião, uma escolha bem interessante para você que vai usar o carro a maior parte do tempo na cidade, precisa de vez em quando de um carro que seja ágil para fazer viagens um pouco mais curtas e que precisa de espaço interno em um carro que não custe tanto assim. Desde, é claro, que você possa fazer algumas pequenas concessões e em troca você vai ganhar alguns outros equipamentos bem interessantes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Primeira Marcha se você não for inscrito, e também não esquece de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui, beleza? É isso aí, até a próxima!